Uma jogada que, se fosse o Neymar que tivesse feito, hoje todo mundo estava falando de genialidade. Uma polêmica forte tomou conta do futebol brasileiro depois de uma declaração do Walter Casagrande envolvendo dois dos maiores nomes do país, Vinícius Júnior e Neymar. Casagrande afirmou que Vinícius Júnior não recebe o mesmo tratamento que Neymar recebe, nem da mídia e nem do público. E isso levantou um debate importante. Será que o Vini está sendo cobrado de forma mais dura do que deveria? Mesmo sendo um dos principais jogadores do futebol mundial hoje, Vini Júnior ainda é alvo constante de críticas, principalmente quando não tem grandes atuações. E segundo Casagrande, essa cobrança parece ser maior do que foi, por exemplo, em momentos semelhantes da carreira do Neymar. O comentarista também já havia feito críticas ao próprio Neymar, principalmente em relação ao comportamento fora de campo, dizendo que isso acabou influenciando negativamente o ambiente e até a nova geração de jogadores. Confere tudo o que o Casagrande falou. Mas o Vinícius Júnior derrubou 3 na jogada que ele fez do gol do Danilo. Né? Então, não foi só quando o Endrick entrou que aconteceu alguma coisa mágica no jogo. Né? Porque a jogada do Vinícius Júnior foi maravilhosa. Foi sensacional. Desde a velocidade para dentro da área, se você prestar atenção, quando o Matheus Cunha lança o Vinícius e ele vai ele chega na bola e parte para dentro da área, vão 5 jogadores da Croácia lá daquele lado do Vinícius para fechar 5. É óbvio que sobrou espaço no meio da área para alguém chegar, e foi o Danilo que chegou, porque o Danilo é inteligente, futebolisticamente falando. Ele está olhando a jogada e ele viu aqui o espaço vazio e ele foi se colocando da maneira que o Vinícius foi acelerando, ele foi acompanhando de longe, né? Ele tinha que chegar depois do Vinícius, né? O Vinícius deu o corte e caiu 3 caras da Croácia. Foi uma jogada espetacular. Uma jogada que, se fosse o Neymar que tivesse feito, hoje todo mundo estava falando de genialidade. Iriam estar falando de monstro, de sucessor do Pelé, de olha como é diferente, olha como é genial, é extraterrestre. Todo mundo ia falar isso. Todo mundo ia falar isso. Mas foi o Vinícius Júnior, né? Foi o Vinícius Júnior. Então, a seleção brasileira, ela tem um time, e o Luiz Henrique do outro lado? E o Luiz Henrique do outro lado não partiu para cima todas as vezes? Na grande maioria das vezes ele não desequilibrou o marcador, o cara que vinha fazer a marcação dupla, ia pro fundo, voltava para trás, gingava, ia para dentro, ia para fora. O Luiz Henrique fez uma confusão positiva lá pelo lado dele, incrível. Ele deixava a defesa da Croácia, como ele deixou a defesa da França quando ele entrou, em pânico, o Luiz Henrique. Né? E se fosse o Neymar lá, iam falar a mesma coisa. Então é uma coisa predisposta, na minha visão, de muitos, por diversos motivos. Tem aqueles que são fã do Neymar, que acha que não consegue enxergar que ele não joga mais do que ele jogava e fica, como o Mauro fala, fica pedindo um jogador imaginário. Né? Você fica pedindo um jogador imaginário. Né? Então, como ele não tá, é fácil pedir o jogador imaginário. Mas quando ele tá, por exemplo, no Santos, quando ele tá, você olha e fala assim, pô, mas aí essas pessoas não falam nada. Elas só falam elas só gritam o nome do Neymar quando ele não tá no campo, né, no jogo da seleção brasileira. Ele não tá, então você grita. Né? E quando ele tá jogando, que ele não pega na bola, que ele dá contra-ataque, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Então é assim, a questão o Endrick é um garoto super empolgado, que tem um estilo de jogo que é empolgante. Ele parte para cima como o Luiz Henrique. Do lado, parte para cima, tem força física, bate no corpo a corpo. Luiz Henrique é a mesma coisa. O Vinícius Júnior é ligeiro, decidiu diversas partidas importantes, inclusive final de Champions, pro Ancelotti. Entendeu? Então, assim, o Endrick, Luiz Henrique, Vinícius Júnior, o próprio Danilo como volante, tá? São jogadores, né? O João Pedro também é um ótimo jogador. Então, são jogadores que fazem jogadas diferentes, que fazem jogadas espetaculares, que fazem jogadas geniais. Eu repito, a jogada do Vinícius Júnior ontem era para estar sendo falada aqui na imprensa brasileira com o maior destaque do mundo. Quanto tempo faz que você não vê um jogador brasileiro partir para cima de 5, dar um corte, deixar 3 caídos e rolar a bola pro outro fazer um golaço? Repito, vou falar de novo. Se fosse o Neymar, tava todo mundo babando o ovo.
para a jogada do Vinícius Júnior, se fosse o Neymar. Mas é o Vinícius Júnior, né? Então, é uma coisa predisposta. É uma coisa predisposta. É uma coisa que, assim, o Vinícius Júnior fez uma jogadaça de Pelé e as pessoas ficam contidas, né? Porque não gostam. Porque como que você vai chamar o jogador queridinho deles se tem um lá dentro que está desequilibrando, que está dando drible de genial, como fez o Vinícius, ou como fez o Endrick, né? Tem muitos mesmo, não são poucos não, que torcem o nariz quando sai uma jogada bonita da seleção brasileira, ou quando algum jogador faz uma jogada desequilibrante, ou quando algum jogador faz uma jogada genial. Eles torcem o nariz, porque aí como você vai gritar o nome do queridinho? Né? Então é isso. O que eu falo de falar o tempo todo de Neymar, nessa sua questão, você não falou do Neymar. Você falou do que a torcida espera da seleção brasileira, do que elas gostam. Ela quer um jogador que inflama o jogo, que acelera o jogo, que faz ela ficar empolgada. Né? Foi isso que você quis dizer. Né? Que a torcida quer um jogador que faz ela ficar empolgada. O que eu falo por exemplo, o Danilo Lavieri fez você viu a pergunta do Danilo? Sensacional. Sobre o Danilo do Botafogo, sobre o Endrick, né? Mas eu tenho certeza que deve ter tido perguntas assim, e o Neymar? Perdeu chance? Diminuiu as chances do Neymar? Será que você vai levar o Neymar? Essas coisas não cabem mais. É tão repetitiva, vira tagarelice, sabe? Vira bobagem. Vira uma coisa tão chata que eu acho que até quem está respondendo acha chato, né? Então tem que analisar o que está acontecendo de real. O que o Mauro está falando, o que eu estou falando, o que você está falando, o que outros estão falando, né? A realidade, o que nós vimos ontem e o que nós projetamos para frente. Só para finalizar, em relação ao amistoso, só mais uma coisa. Eu conheço bem a cabeça de treinador italiano, joguei lá 7 anos e tal. É isso mesmo que o Mauro falou. Eles não têm a visão deles é diferente. Mas eles dão um valor muito grande para amistosos no seguinte sentido, da personalidade do jogador. Eles colocam o jogador, ele escala um time, coloca o jogador, depois ele coloca outros jogadores que ele está testando. Na realidade, ele não está testando a técnica do jogador, ele não está testando a tática, o entendimento tático, por isso ele conhece. O que eles querem ver, eu acho que o que o Ancelotti quer ver, ou quis ver nesses 2 amistosos, é o jogador, a personalidade do cara de entrar em campo. Porque quando o cara entra para jogar com as camisas da seleção brasileira, mesmo que seja no segundo tempo, com o adversário já mexido, com um jogo em outro cenário, né, o jogador tem que entrar como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque ele está disputando uma vaga para ir para a Copa do Mundo. E o treinador observa a personalidade do cara em campo. Então, o Endrick, independentemente das jogadas que ele fez, ele entrou com muita personalidade no jogo. E o Igor Thiago teve muita personalidade. A comparação entre os dois acaba sendo inevitável. Neymar sempre foi tratado como a principal estrela do Brasil por muitos anos, com enorme visibilidade e também certa proteção em alguns momentos. Já o Vinícius Júnior, mesmo decidindo jogos importantes e sendo destaque na Europa, parece ainda precisar provar mais do que deveria. E aí fica a grande questão: será que existe realmente uma diferença no tratamento entre os dois? Ou isso faz parte da pressão natural de vestir a camisa da seleção brasileira? A verdade é que esse assunto divide opiniões. Tem gente que acredita que o Vini é injustiçado, enquanto outros acham que ele ainda precisa evoluir em alguns aspectos do jogo. E claro, também tem quem defenda o Neymar e diga que ele sempre foi muito criticado ao longo da carreira. Agora eu quero saber a sua opinião. O Vinícius Júnior é mais criticado do que o Neymar ou essa comparação não faz sentido? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do mundo do futebol.